edificação. É hora de edificar. Examine bem as áreas da sua vida que estão precisando de edificação e aproveita. Esse é o momento, tá? O título da mensagem de hoje é: valorize quem te estende a mão na tempestade. Ontem à noite Deus soprou um pouquinho antes de eu ir dormir no meu ouvido esse título. Eu já tinha a mensagem pronta. Essa é a sequência da mensagem de domingo passado, que é vencendo as tempestades pela fé. Hoje é a segunda parte, a continuação. Na verdade, a gente está nessa pegada de Hebreus 11 desde o primeiro domingo de março. E ontem à noite Deus falou comigo: valorize quem te estende a mão na tempestade. E ainda me soprou 4 pontos, 4 observações que eu vou falar com você daqui a pouco. Vamos lá. Hebreus 11, verso 1 diz assim, na Nova Versão Transformadora: a fé mostra a realidade daquilo que o que, gente? Esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Fé ajuda a provar. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. A fé traz à existência na nossa vida aquilo que ainda não existe e que nós esperamos. A fé traz à existência na nossa vida aquilo que pode colocar as coisas que estão desalinhadas, desajustadas, no seu devido lugar. A fé faz o impossível se tornar o maior testemunho da nossa vida, porque ela, pela palavra de Deus, cria onde não existia, recria, restaura, renova, levanta. Só que a Bíblia diz que a fé também é um termômetro, também é usada no termômetro da aprovação ou reprovação. Abraão foi aprovado por Deus e chamado de pai na fé, quando ele tem coragem de oferecer, de entregar o seu filho Isaque. E na hora que ele vai sacrificar Isaque, Deus diz: não precisa, eu vi a sua fé, eu vi a sua dependência de mim. Por quê? Deus está falando sobre a nossa capacidade de nos entregarmos e confiarmos nele, sobre a nossa capacidade de dependermos dele, depender mais de Deus do que de qualquer pessoa, de qualquer coisa. Eu preciso fazer a minha parte, mas eu faço a minha parte em fé, e Deus faz o extraordinário. É mais ou menos como você potencializar aquilo que você está fazendo. Se mover por fé é dar um passo, e Deus fazer um passo render 1 quilômetro. Quem entende o que eu estou dizendo? É sobre isso. Só que requer entrega, renúncia, porque vai dizer sobre a oferta de Abel. Na oferta de Abel há uma entrega verdadeira, na oferta de Caim não. A oferta de Caim é uma oferta de engano, é uma oferta de inveja. E a questão é que as pessoas podem enganar umas às outras, mas ninguém pode enganar o Espírito de Deus. Gente, isso é tão sério que eu falava hoje pela manhã, e repito agora aqui, que tem gente que a gente vê a pessoa falando, eu fico preocupado com algumas pessoas, que eu falo: essa pessoa é doente mental, ela tem problema psiquiátrico, alguma coisa. Ou essa pessoa, ela está acreditando na própria mentira, está vivendo. Quem conhece gente assim? A pessoa mente tanto que você vê que até ela está acreditando. Até ela acredita na mentira, no engano que ela inventou. Quem conhece gente assim? Irmãos, como eu conheço gente. A pessoa começa a viver, parece o multiverso. Ela tem um universo paralelo. Aí para os adeptos aí da série, de heróis e tal, tem o multiverso. E no multiverso ela é tudo aquilo que ela finge ser aqui. O que tem de gente que enche o peito para dizer sobre verdade, mas vive na mentira. Que enche o peito para dizer sobre fidelidade, mas vive na infidelidade. Enche o peito para dizer sobre disposição e é extremamente acomodado e indisposto.
Que tem gente que enche o peito para falar sobre lealdade e é desleal. Gente que você ouvindo, você pensa assim: nossa, a vida dessa pessoa deve ser incrível. E na verdade, ela só quer vender alguma coisa, uma falsa imagem. Vive de engano. Eu não estou falando sobre enfrentar lutas e viver pela fé. Por exemplo, uma pessoa enferma pode falar sobre cura? Claro que pode. Agora ela não pode dizer assim: vocês enfermos aí não são como eu, super saudável. Quem entende o que eu estou dizendo? O problema é a hipocrisia. É fingir ser quem não é. Abel entregou algo verdadeiro, falou a verdade. Isso é tão sério que no Salmo 101 Deus diz que todos que usam de engano não vão ficar na casa dele, vão cair. O que eu e a pastora já atendemos, já conversamos de gente que na cara dura: está com algum problema? Não. Mas aconteceu alguma coisa? Não. Mas você? Não. E daqui a pouco vem as conversas paralelas. Fulano falou isso, fulano falou aquilo. Para a gente falou uma coisa e para os outros falou um monte de outras coisas. Passa um tempo, você vê tudo caído. Porque a Bíblia é a verdade e usar de engano derruba. Porque na verdade quem está no engano já está nas mãos do diabo, está caído. Paulo vai dizer aos romanos que nós devemos apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, que é o culto racional. O que é isso? Renúncia. Fé exige renúncia. Sem renúncia não é fé. E aí o verso 5 e 6 diz assim: pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a quem? A Deus. Sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Põe para mim o primeiro tópico, por favor, presta atenção nisso aqui. Primeiro tópico, cadê? A base forte da nossa vida é quem? É quem? É a fé. Essa é a base forte, é a base sólida. Quando a gente constrói em fé, presta atenção na seriedade e na grandeza disso. Deus, o Senhor me deu uma palavra, eu creio nela e vou fazer. Quem agora é o responsável por dar o resultado? Não tenha medo não, quem é? Deus. Uma pessoa te dá uma receita do bolo, você faz do jeitinho que a pessoa falou. Claro, a pessoa já tem habilidade, mas vai dar certo dentro do que a pessoa passou? Você fez tudo direitinho? Vai. Deus está validando. Quando Deus dá uma palavra para mim e para você, Ele está dizendo: eu sou a tua garantia. Irmãos, viver pela fé é ter Deus como teu avalista. Imagina a grandeza disso. Já falei com os 2 mosqueteiros, então agora você, João. É Deus dizendo assim: João, vai. Se você não der conta de pagar, eu pago, porque eu que mandei você ir. Você vai ter dúvida de ir? Não, mas vira e mexe a gente tem. Sobre ser fiel, sobre ser de honra, sobre continuar, sobre perseverar. Se Deus deu a palavra, Ele é o garantidor. Ele é a base forte da nossa vida, fé. Por isso Deus se agrada de nos ver firmados em fé. Porque o justo vive pela fé. O justo se levanta nos dias bons e nos dias maus. Quando tudo está fácil ou quando tudo está difícil. Quando todos aplaudem ou quando todos dão as costas. Quando tem dinheiro, quando não tem dinheiro. Quando dói, quando não dói. Quando está frio, quando está calor. O justo se levanta porque ele sabe em quem ele confia. Quem me sustenta é Deus. O meu compromisso é com Ele, eu vou com Ele até o fim. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Jesus avisou: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. Então faça da fé a base forte da tua vida. Só que essa fé precisa estar em movimento, precisa estar crescendo. A gente falou aqui essas semanas de Romanos 12, do 6 ao 8, que todos receberam a medida de fé. Está escrito na Bíblia, está em Romanos 12, não vou ler de novo.
Todos receberam uma medida de fé. Aí alguém vai dizer, então o problema é esse, pastor, minha medida foi pequena. Mas aí Romanos 10:17 diz que a fé vem mais, vem mais, vem mais. Como? Ouvindo pela palavra de Deus. Então, na Bíblia tem a receita. Quer crescer em fé? Ouça mais pela palavra. Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Uma pessoa que ouve pela palavra com frequência está crescendo em fé. Mas vamos comigo em Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Então, nós falamos aqui que Deus deu uma medida de fé para todos, que a fé agrada a Deus e é a base forte da nossa vida, e que essa fé pode ser aumentada, pode crescer, ao ouvirmos pela palavra de quem? De Deus. Agora Mateus 16, verso 5, diz assim, ó: mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos, olha só, descobriram que tinham esquecido, olha que sério isso aqui, esquecido de levar pães. Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si, porque não tinham trazido pão. Sabe aquela história? Foi você que não trouxe, você que pode trazer. Não, foi a Ju, não, a Ju avisou para a Lu. Não, mas a Lu falou, ei, não, eu já sei, é porque a Adri que não trouxe o bolo, é aniversário dela semana. Hoje tem aqui 2 aniversariantes, em Adri e o Carlos. Não vou falar aí o K desse tamanho, o Carlão ali. A pessoa fala, Adri e o K, fica em pé, o Carlos levanta que não para de subir. Mas não trouxe o pão. E começa aquela discussão, gente. Discípulos de Jesus, homens de Deus. Mas tem preocupações, diferenças, e começa, foi você. Não, eu que fiquei disso, eu estava cuidando de outra coisa. Aí diz assim o verso 8. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: como é pequena a sua fé. Porque vocês discutem entre si sobre a falta de pão, ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e dos cestos de sobra que recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e dos cestos grandes de sobra que recolheram? Como não conseguiram entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e dos saduceus. Presta atenção que Jesus sempre se preocupou com quem a gente está ouvindo. Isso está na Bíblia. Jesus sempre se preocupou com quem a gente está ouvindo. Quais são as principais fontes de alimentação para a sua mente, para a sua alma, para o seu coração? Do que você e eu nos alimentamos vai determinar o estado da nossa alma. Gente que só vê notícia de tragédia vai ser uma pessoa bem feliz, não vai? Alegre, otimista, vai ou não vai? Não. É gente apavorada que está sempre assustado, sempre pensando no pior. Gente que só conversa com pessoas que reclamam da vida. Vão ser pessoas entusiastas da vida? Não. Gente que encosta num desanimado, vai ficar animado? Não. E o pior, hein? Vai falar para a pessoa: ô Diego, cuidado, o João está meio desanimado, eu estou vendo que você está meio... Pega alguém que está animado para te motivar. Pronto, arrumou 2 agora. Porque ele ainda vai falar: o pastor avisou para eu não chegar perto de você, porque senão eu vou desanimar, você está desviado, endemoniado, e ele falou que você é do diabo. Não, só falei, cuidado que ele está desanimado, ele precisa de alguém que levanta, e você não está conseguindo nem com você. Não está aguentando com um gato pro rabo. Já ouviram esse termo? E vai querer ajudar o outro. Ei, Deus se importa muito com quem e o que está nos influenciando. Porque eu já vi gente nobre, gente servindo a Deus, brilhando, decolando. Daqui a pouco definhou, apagou, deprimiu, desanimou. Por quê? Porque fica ouvindo o que não deve. Porque não diz não. Porque não põe limites. Falei hoje pela manhã e repito, eu tive uma conversa com a pastora e a versão Rogério 2024 é uma versão que tem mais não do que tinha até 2023. Tem que ter mais não, olha. Aí assim, ai desculpa, mas eu não vou poder fazer isso por você, senão eu é que vou me complicar. Porque às vezes
a gente não quer dizer não. E depois a gente se arrebenta e ainda é ruim quando vai falar. A gente, tendo feito bem, fica de vilão na história ainda. Porque tem gente que não tem nem o bom senso de dizer, eu estou errado. Eu gerei esse caos. Então Jesus se importa muito com quem a gente está ouvindo. Quem são os nossos relacionamentos? Que mesas a gente senta, que conversas a gente ouve, de que a gente se alimenta. Gente, por isso é tão importante a gente não deixar de ler a Bíblia dia a dia. Por isso é tão importante a gente não deixar de cultuar. Porque a gente vem e se alimenta, ouve o que Deus está dizendo, ouve o que a palavra está dizendo. E as coisas vão começando a mudar. Faça da fé a base forte da sua vida e cuidado com a idolatria. Como assim, pastor? Qualquer coisa, pessoa, o que for, que a gente colocar no lugar de Deus na nossa vida é idolatria. Que ocupe o lugar de Deus é idolatria. A base forte da nossa vida é o Senhor. É Deus. Não porque a minha beleza, porque o meu dinheiro, porque os meus diplomas, porque o meu status, porque o meu pastor, porque a minha igreja, porque a minha família, porque... Isso é bobo. Para com isso. É o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Está escrito na Bíblia. Valorize pessoas, valorize oportunidades, cuide de si mesmo. Mas a glória, a honra e o louvor é só a Deus. Só Ele. Jesus fala, olha, cuidado com a influência dos fariseus, cuidado com a influência dos saduceus. E Ele vai dizer mais. Verso 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Olha só. Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, filho do Deus. Cristo, filho do Deus? Gente, que incrível. Jesus tinha dito que Ele era o Cristo. Jesus tinha dito, Pedro, discípulos, eu sou o Cristo. Tinha dito? Não. E como é que Pedro diz que Jesus é o Cristo? Porque de onde a gente se alimenta, gera, constrói em nós um tipo de visão. A visão que eu e você temos da vida, a visão que eu e você temos das prioridades, a visão que eu e você temos até do mundo espiritual, está totalmente e diretamente ligado a quem a gente ouve. De tanto conviver com Jesus, Pedro falou, Ele é o Cristo, Ele é o Cristo, eu estou vendo as palavras dele, os sinais, Ele é o Cristo, Ele é o Cristo. O que eu quero dizer para você? Quanto mais a gente mergulha de Deus, mais discernimento a gente vai ter das situações, mais clareza a gente vai ter das situações. Quem aqui precisa de discernimento para tomar decisões importantes na vida? Se relaciona mais com Deus, porque quanto mais eu e você nos relacionamos com Deus, mais a nossa visão é aberta. A nossa visão é aberta para aquilo que a gente nem sabe, a mesa que a gente não sentou, a conversa que aconteceu depois da gente sair, que foi pelas nossas costas, Deus ouviu. E se a gente estiver bem alinhado com Deus, Deus vai dizer, se afasta dali. Por quê? Só se afasta dali, confia em mim. Alguém quer Deus como seu conselheiro? Matrimonial? De saúde? Quem não é casado, para o futuro, tá? É profético. Vale para os desesperados também. Quer Deus como seu conselheiro matrimonial? Diminuiu. Os desesperados agora esconderam. Saúde? Financeiro? Por que financeiro é o que mais cresce, né? O negócio está desse jeito, gente. Ô pastor, eu preciso das orientações de Deus, das instruções de Deus, está certo. Ei, Pedro está tão colado em Jesus, que quando Jesus pergunta, quem eu sou? Pedro fala, essa eu sei, essa é fácil. Essa é fácil. A minha fé cresceu ouvindo o Senhor. A minha fé cresceu andando com o Senhor. Agora eu tenho certeza que eu sei responder essa. Tu és o Cristo. As pessoas vão perguntar o porquê da nossa fé. O elemento surpresa. Essa semana eu fiz uma live rapidinho falando isso aí. Quando a gente é pego de surpresa, o elemento surpresa, o fator surpresa, para quem está andando em fé,
não é pego desprevenido, ainda que seja pego de surpresa. A gente pode ser pego de surpresa, não desprevenido. Volta no exemplo do testemunho que eu dei no início do culto, gente. Domingo passado Deus mandou a gente orar muito sobre fazer o que com o coração? Aquietar e confiar. Diga comigo, aquietar e confiar. Segunda-feira já veio uma situação. Aí o Espírito Santo falou, está vendo que eu te contei ontem? Eu não te falei os detalhes, mas eu já preparei você. Situações nos pegam de surpresa. Me pegou de surpresa, mas não me pegou desprevenido. Eu já tinha uma palavra de Deus antes. Alguém está entendendo o que eu estou querendo dizer? É sobre isso. Aqui nós não estamos lutando para ser uma religião de sucesso. Nós estamos lutando para ter essa conexão com Deus, de modo que aquilo que vai acontecer na minha segunda, na tua terça, na nossa quarta, na quinta da igreja, na sexta, no sábado, Deus já começou a nos preparar aqui no domingo, gente. E nós não vamos viver uma semana de qualquer jeito, aleatória, mas vamos viver uma semana inspirados pelo Espírito Santo, cheios de fé e cheios do poder de Deus. É sobre isso. E Jesus não precisou falar claramente. Pedro, só de se alimentar de Jesus, já discerniu que Deus, em nome de Jesus, tenha o nosso coração nas mãos dele para aumentar nosso discernimento. Aí ele vai dizer mais. Diz assim, Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha o quê? Igreja, sobre essa revelação, essa confissão, essa palavra. E as forças da morte não a conquistarão. Ou, na Almeida vai dizer, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Joia, não vai prevalecer sobre aquilo que a gente está construindo. As portas do inferno não vão prevalecer se a gente construir em Deus. Agora preste atenção que nessa versão fala que as forças da morte querem conquistar. Conquistar o quê? Aquilo que a gente recebeu de Deus. As propostas vão chegar para a gente, Diego, exatamente naquilo que a gente recebeu de Deus, não naquilo que não tem valor. Alguém faz uma proposta alta por algo que não tem valor? Alguém em são juízo faz uma proposta alta por algo que não tem valor? Por que o diabo está sempre tentando afastar você da igreja, afastar você da fé, afastar você de Jesus, afastar você do seu casamento, afastar você dos seus sonhos, das promessas que Deus te deu? Porque tem muito valor, e Deus é quem endossa isso. Então retoma a tua caminhada, retoma a tua jornada, alimenta o teu casamento, cuida da tua família, busca Deus, retoma os teus projetos, ativa o seu ministério, porque Deus tem coisas grandes, e o que Deus te chamou para fazer, e o que Deus tem com você tem muito valor. As forças da morte querem conquistar o que tem muito valor, que Deus nos deu. Uma revelação dessa é valiosa ou não é? Muito. As forças da morte querem tomar de Pedro, como querem tomar de nós. Põe o tópico aí, por favor, para a gente seguir. Olha aí. O que está aumentando em sua vida? Faz uma análise. Nós estamos no final de março. Tem mais um domingo ainda, domingo especial de Páscoa, domingo que vem. Mas o que está aumentando na nossa vida? Fé? Medo? Tem gente, cada dia que passa, está mais desesperado. Ai meu Deus, eu vi um negócio, é a sua sombra. Ai, até a minha sombra é contra mim. Murmuração. Irmão, já contei para vocês que eu já vi gente contar testemunho, que eu olhei e falei assim, qual que era o problema que a pessoa estava contando? É uma tragédia muito grande, né? Não, estava contando um testemunho. Deus me livre. Gente, pelo amor de Deus, o que está crescendo na nossa vida? As desculpas, as justificativas para continuar no erro, para continuar com a mesma vida, para continuar do mesmo jeito. Ei, das duas uma, ou você tem desculpa ou tem resultado. Por favor, vou pedir mais uma vez, eu não faço isso muito. Hoje eu não sei porque está meio virado assim, mas você tem paciência comigo? Pronto, se não tiver também, você não olha, não fala, não está nem aí. Mas fica com a palavra, tá? Esquece eu e fica com a palavra. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado, diga, ou você tem resultado, ou tem desculpa, que talvez você chame de justificativa. Diga os dois, você não vai ter na vida. Ou tem desculpa, justificativa, ou tem resultado. Os dois não dá, não combina, não fica na mesma página. Quem tem resultado venceu desculpa. Quem tem resultado superou justificativa.
Toda pessoa de resultado é alguém que encarou leões e ursos maiores do que os seus e os meus, mas não se acovardaram, não pararam na desculpa, se levantaram e disseram: eu vou encarar. Deus está procurando gente que tenha coragem de encarar. Deus quer levantar o nome dele aqui na terra, através de testemunhos de gente que não parou e ficou remoendo a mesma história. Não, mas é porque me feriram. Tá bom, eu sei, e tem feridas que doem demais, e pelo amor de Deus, eu não estou aqui para menosprezar a dor de ninguém, eu falo isso com muito carinho, mas ou você escolhe passar o resto da vida vivendo a sua dor, e você vai se tornar a sua dor, ou você decide se tornar uma referência de superação, e honrar o nome de Jesus. As duas coisas não dá. Não dá. Eu sou aquele que lamenta, 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 e eu quero que eu seja um case de sucesso. Não vai acontecer. Ou eu encaro. Davi olhou para um leão, quis pegar uma ovelha do rebanho do pai dele. Era só uma ovelha. Era mais fácil chegar e: pai, ó, não teve jeito, vieram muitos bichos ao mesmo tempo e tal. Era só dar uma justificativa ou uma desculpa. Davi falou: não, eu vou encarar. Está nos meus cuidados, está no meu alcance. Gente, é fácil lutar contra um leão na mão, mas a Bíblia diz que Davi contou que ele rasgou na mão. Pastor, deve ser só uma história que ele contou para o Saul acreditar. Está na Bíblia, Deus validou. Gente, isso é sobrenatural. Mas sabe o que é isso? Gente que pega o que recebeu de Deus e dá muito valor e diz: eu vou lutar com toda a minha força e honrar aquilo que Deus me deu. Eu não vou encostar e dizer: ai, sabe, aqui, ai. Eu vou lutar com toda a minha força para honrar o que Deus me deu. Alguém está nessa aí comigo? Jesus falou: Pedro, você está com a revelação. Agora a pergunta é: o que está crescendo na nossa vida? Fé, medo, murmuração, negatividade, críticas. Tem gente que cada vez está mais crítico dos outros e de si mesmo. De tudo. Vigie sobre o que e quem você ouve. Ouça mais pela palavra, porque o que e quem você ouve nutre sua alma. A gente não pode ser o livro de um capítulo só, ouvir só a mesma coisa. A gente precisa continuar crescendo em fé, crescendo em fé, crescendo em fé. A gente tem que continuar crescendo. Não é só um capítulo da nossa história. Nós estamos em 2024 e tem gente que está vivendo o capítulo de 2007. E por aí afora vai. Está na hora de avançar em fé. Está na hora de se abrir, colocar mais capítulos, ouvir mais, mergulhar mais, conhecer mais. A gente vê em 2 Tessalonicenses sobre esse crescer, mergulhar. Vem comigo, 2ª carta de Paulo à igreja da Tessalônica. 2ª carta, por isso que não é segundo, é segunda, porque é uma carta. 2ª aos Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, Paulo diz: irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês. Olha que lindo isso. Pois sua fé, sua o quê? Fé tem se desenvolvido. Olha que coisa linda. Cada vez mais. E seu amor, uns pelos outros, tem o quê? Crescido. Diga desenvolvimento e crescimento. Diga fé e amor. Nós fomos chamados para crescer em fé, para desenvolver em fé, para crescer no amor uns com os outros. Não é pegar um queridinho: ai, gostei do João, então é só o João na minha vida. É amor uns com os outros. Eu tenho que falar: ô Naldinho, vamos tomar um suco, Naldinho. Amo tanto você. Naldinho tem um e-book, gente. Naldinho é instrutor de autoescola. Se você às vezes: eu fiz lá e tal, mas eu queria, sabe, sentir mais seguro. Naldinho tem um e-book sobre isso. Chama ele, pergunta para ele, marca a aula, quem quer tirar habilitação. Balança a mão, Naldinho, porque eu falar do Naldinho, mas ninguém vê que é o Naldinho, não adianta muita coisa. Aí todo mundo fala: o Naldinho, você ouviu? Anota aí, Naldinho. Tá ali o Naldinho.
Paulo elogia a igreja da Tessalônica por causa da fé em desenvolvimento. Não é uma fé estática, não é uma fé parada. Não, pastor, mas sabe, há 12 anos atrás eu orava de um jeito. Nossa, pastor, eu lembro que a gente orava, o céu abria. Quando? Há 12 anos atrás. Eu tenho me controlado, mas cuidado que esses dias eu estou meio assim, com esse negócio de mais não, eu estou mais sem filtro. E às vezes eu vou dizer, você não tem vergonha de falar para mim da sua oração de 12 anos atrás e não falar da semana passada? De falar que jejuava e Deus movia. Eu sei que a gente tem fases da vida que são diferentes, eu também, tá? Por favor. Mas ei, está na hora de parar de viver de história. Isso envergonha o nome de Jesus. Ele não é Deus morto. Ele não é Deus preso em 1900 e bolinha. É o Deus de hoje. Quando Moisés perguntou, Senhor, quando eu for falar com o povo, lá no Egito, que o Senhor me mandou, eles me perguntarem, fala o nome desse Deus. O que eu digo? Como é que Deus mandou ele apresentá-lo ao povo hebreu? Hein? Hã? Não, é Deus que é, não é você. É, eu sou. Por quê? Não é eu fui, nem eu serei. Ontem ele era o eu sou, hoje ele é o eu sou e amanhã ele será o eu sou. O que é isso? Tem novidade de Deus disponível hoje para mim e para você. Só acessa quem está mergulhando mais e mais e mais e mais. Por que o momento da nossa vida que a gente mais pode ver, irmãos? Primeiro amor. Primeiro amor é o momento que a gente mais gera testemunho e ganha almas. Porque a nossa fé desenvolve, o nosso amor pelo próximo cresce. Aí a gente começa a reparar e ouvir quem não deve. Aí a gente começa a ouvir isso, aquilo, a gente começa a acomodar e falar que é os outros. Não, porque eu tenho muito tempo de igreja, não, porque eu isso, porque eu aquilo. E quem mandou parar? Quem mandou parar? Rogério e... Quem mandou parar? Paulo diz, olha, eu tenho um elogio a fazer para vocês. Por favor, Paulo, fala. A fé de vocês está em desenvolvimento. A fé de vocês está crescendo, estou percebendo. Vocês estão avançando em fé. E o amor uns para com os outros está crescendo. Irmãos, esse é o tempo de crescermos na fé e termos os maiores testemunhos da nossa vida. E junto disso, está no pacote aí do versículo, ganharmos almas, ajudarmos pessoas a serem alcançadas pelo amor e a graça de Deus em Cristo Jesus. Alguém concorda comigo? Esse é o tempo. E essa é a hora. Não empurra para amanhã, não deixa para depois, é agora, é esse tempo. Deus, eu vou dar minha parcela de contribuição. Eu vou falar do Senhor, uma cadeira que eu enxergar vazia, procura uma cadeira vazia aí, dá uma olhadinha nela, estende a mão para uma cadeira vazia e diga, Senhor, me ajuda a ganhar mais um e colocar naquela cadeira. Diga inclusive, não vai caber, porque tem um irmão aqui que apontou para ela também, vai ter que pôr mais cadeira. Amém. Ai, pastor, a igreja, mais gente, quem que você trouxe hoje? Quem que eu convidei hoje? Quem que a gente falou, não, vamos lá, Deus tem uma palavra para você. Você precisa ver o mover de Deus, que foi domingo passado, o céu desceu, encheu. Não, mas fica só olhando a comida no prato do vizinho. Ei, vamos mergulhar naquilo que Deus está nos dando. Fé em desenvolvimento, amor uns pelos outros, crescendo. Põe o tópico para mim, por favor, para a gente ir para o último texto. A fé se opõe à estagnação. Gente, fé e estagnação não tem nada a ver, são opostos. Não vão andar junto. Não andam na mesma calçada. Ai, sabe, eu atingi um nível, agora eu parei. Você é budista agora? Atingi o nível de Buda. Não preciso desenvolver mais nada, conto as histórias do passado e não faço mais nada. E, cristianismo não, cristianismo é, hoje eu tenho a responsabilidade que eu tinha ontem, e amanhã eu terei de novo, e depois de amanhã de novo, e de novo, e de novo. Irmãos, aqui nessa igreja, enquanto Deus, a menos que Deus mude, mas até hoje não mudou, eu sempre vou falar que cristão de verdade é aquele que está procurando ganhar almas, não é aquele que vai para o culto, entrega um dízimo, uma oferta e volta para casa. Cristão de verdade é aquele que a fé está em desenvolvimento e o amor um pelo outro está crescendo. Ele está procurando fazer alguma coisa. Ele olha para a igreja dele e diz assim, como eu posso ajudar? Eu não posso deixar meus irmãos sobrecarregados, eu preciso ser útil, eu tenho que ter um tempo para o meu Deus, honrá-lo, e eu sei que Ele vai fazer o extraordinário na minha vida. Porque é assim que a Bíblia nos ensina. É esse crescimento. E aí a gente vai aprendendo a avançar em fé. Mateus 14, olha aqui, na prática esse avançar em fé. Vem comigo, Mateus 14.
Versículo 22 diz assim, ó. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele fazia o quê? Despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte, a fim do quê? De orar. A fim do quê, gente? Orar. Jesus foi fazer o quê? Orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Jesus estava fazendo o quê, gente? Jesus estava o quê? Orando. E os discípulos? Estavam o quê? Não, alguém falou dormindo aí mesmo. Enquanto isso, os discípulos, distante da interpretação de texto, pede para a professora Suelen ajuda. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, o que eles faziam? Olha o verbo. Eu luto, tu lutas, eles lutavam. Eles faziam o quê? Lutavam. E Jesus? Enquanto você e eu tentarmos fazer na nossa força, a tempestade vai aumentar. O barco está quase virando. A hora que a gente decidir orar, aí a gente começa a olhar a tempestade sobre outra ótica. Eu vou falar de mim, que eu falo das minhas lambanças aqui, tá? Ai, pastor, não vou voltar nessa igreja, que eu fui na igreja que o pastor só fala das bênçãos dele, ele nunca contou que ele fez nada de errado. Nossa, parabéns. Qual que é o nome da igreja? Doriana? Ou Quali? Não, aqui não é de margarina, não, é de verdade. Sexta-feira, acho que foi, eu estava tentando resolver um negócio, acho que foi sexta, né, linda? Acho que foi. Ela nem sabe o que eu estou falando, obviamente, eu pergunto assim, é meu jeito, tá? Sexta-feira eu estou ali tentando resolver uma situação e não vai. E estou ali fechando um orçamento, fechando uma situação para venda e nada, e vai e tal. E travando o sistema, e travando. E vai daqui, vai dali, tenta fazer e nada. Aí eu falei, nervoso já, falei, mas não é possível, esse negócio não funciona. Aí eu falei, ô Senhor, me perdoa. Eu falei, ô Jesus, te pedi uma coisa, dá um jeitinho nisso aqui. Gente, quase que desse jeito que eu estou com vocês. Senhor, o Senhor sabe. Estou aqui lutando, servindo o Senhor e tudo. E aqui, ó, travou. Me abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, agora vai. E o que aconteceu? Foi. Nossa, irmão, eu fiquei com vergonha diante de Deus. Você não faz ideia. Eu falei, Senhor, essa vergonha eu vou contar. Que vergonha. Mas vergonha é boa, porque resolveu, né? Melhor ficar envergonhado de resolver. Ei, a gente gasta muito tempo lutando e pouco tempo orando. Só vou dizer de novo. Essa é mais uma daquelas que vale, sabe? Se fosse famosinho, Paulinho, ia dar uma frase, foto. A gente gasta muito tempo lutando e pouco tempo orando. Por isso, temos tantos problemas ainda. Enquanto os discípulos estão lutando, e pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que eles não tinham que lutar, eles estão dentro do barco, tem que lutar. Mas a pergunta é, enquanto Jesus sobe, despede a multidão, sobe e ora, o que os discípulos fizeram no barco até encarar a tempestade? Porque eles não entraram no barco e já pegaram a tempestade de cara. Sabe qual é o nosso problema? Quando as coisas vão bem, a gente baixa a guarda, aí vem a tempestade, a gente entra em desespero e vai lutar. Quando a gente deveria, por isso que a Bíblia diz orai sem cessar. Orai sem cessar não é sobre passar o dia inteiro orando, aleluia, aleluia, glória, não. É sobre estar conectado com Deus em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. É como esse exemplo que eu dei. Eu estou tentando fazer um negócio, está dando errado, está dando errado. Oh meu Deus, espera aí. Senhor, me abençoa aqui, ó Deus, e tal, tal. Aí às vezes ele vai dizer, ó, não dá não. Ou sim, vou te abençoar. Esteja conectado com Deus. Jesus já os havia ensinado, instruído em fé. Mas vem a tempestade, e junto da tempestade vem o desespero, mas deveria vir a fé, porque ele já tinha experiência com isso. Põe o 25, por favor, só para, depois eu vou para o outro. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Jesus está tranquilo, ele domina a tempestade, porque ele ora.
A intimidade de Jesus com o Pai dá a Ele poder e autoridade plenos aqui na terra. Ele se despiu da sua glória e veio como homem, gente, a Bíblia diz isso. Então como é que Ele conseguiu fazer essas coisas? Porque Ele andou dentro daquilo que Deus nos criou para andar, em comunhão com Deus, sem pecado, e, portanto, dominando e não sendo dominado. Pastor, mas coitado dos discípulos, imagina você estar numa situação dessa. Gente, eles já tinham tido aula. Como assim eles tiveram aula? Essa é a segunda vez que vem tempestade no meio da travessia. Volto para Pro Suelen e mais algum pro e pro que estiver por aí. No dia da prova, o professor responde pergunta de conteúdo da matéria da prova para aluno? Não, ele responde no dia da aula. Jesus ensinou estando dentro do barco. Em Mateus 8 eles encaram outra tempestade, foi a primeira. Jesus está dentro do barco. A Bíblia diz que eles levaram Jesus lá em Mateus 8 dormindo. Como? E aí eu falei domingo passado e abro um parênteses, ou foi quarta, e vou falar mais disso esses dias. Como é que você está conduzindo a sua vida? Jesus está adormecido? Jesus é o verbo, é a palavra de Deus. Nós precisamos valorizar quem nos estende a mão na tempestade. Mas sabe o que a gente faz? A gente deixa aquele que nos estende a mão nas tempestades dormindo. A gente deixa guardado. Tem gente que domingo vai procurar a Bíblia. Nossa, cadê minha Bíblia? Vocês viram minha Bíblia? Vocês viram minha Bíblia? E alguém vai dizer assim, não achei, não achei. A pessoa vem para a igreja, ai meu Deus, você em Bíblia, que vergonha. Quando chega aqui, oi irmão, tudo bem? Está aqui a sua Bíblia, ó, nós encontramos. Nossa, você deve ter ficado aflito essa semana sem ela, né? Aí a pessoa fala, percebeu na hora de vir para o culto. Deixa Jesus adormecido. Eles viajaram, Jesus dormindo. Veio a tempestade. Quando veio a tempestade, eles acordaram Jesus, porque é o que a gente faz. Às vezes a gente não se importa muito em cultuar, a gente não se importa muito em ler a Bíblia e orar, mas quando vem a tempestade a gente grita, Jesus! O Senhor não se importa que a gente pereça? É hora de um relacionamento ativo com Deus, não só quando vem tempestade, no dia a dia. No dia a dia. Lá em Mateus 8, põe 8:26 só para mim rapidinho, por favor. Mateus 8:26, olha, Jesus acorda, eles acordam Jesus desesperados. Jesus se levanta e diz assim, ó, por que vocês estão com o quê? Com medo, perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se e repreendeu quem? O vento e o mar. Jesus foi lutar. Jesus foi lutar com o vento, gente. Jesus foi lutar com os remos do barco. O que Jesus fez? Repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Aqui foi a lição em sala de aula. Jesus dentro do barco. Mas lá no 14, volta lá onde a gente estava no 14, por favor. Aqui eles estão desesperados, mas é dia de prova. Jesus subiu a montanha e falou assim, vocês acham que Jesus não sabia que ia ter tempestade aquele dia? Jesus sabia ou não sabia? Ele é Senhor. Mas ele falou, bom, eu já dei a aula para eles lá no Mateus 8. Agora no Mateus 14 é dia de prova. Prova é individual e sem consulta. Nossa, gente, era um terror ouvir isso. Prova é individual e sem consulta, Rogério. Por que, Deus? Por quê? Agora era a hora deles se levantarem e repreenderem o vento, como Jesus fez. Jesus falou que deu o mesmo poder para eles. Por que ninguém pelo menos testou? Por que ninguém pelo menos, vamos ver se dá certo aquilo que ele fez? Vamos orar. Não. Desespero, desespero, desespero. Eu imagino Deus olhando para a gente dizendo, eu te ensinei domingo. Graças a Deus, essa semana, na segunda, logo eu ouvi. Porque ele me ensinou aqui na sala de aula domingo. Segunda-feira já veio a prova. Essa semana eu e você vamos ter prova, mas nós estamos sendo capacitados por Deus para enfrentar cada uma delas e vencer em nome de Jesus. Enquanto os discípulos estando na terra firme lutavam contra as ondas, pode pôr o 25 por favor. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Aquilo que põe a gente em desespero, Jesus domina com tranquilidade. Confia nele, anda com ele. Valoriza quem te estende a mão na tempestade. 26. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios do quê? Medo faz a gente enxergar tudo negativo. Ninguém tem esperança no meio do medo. Medo é desespero, a pessoa vai afundando mais e mais e mais e mais e mais e mais. Pessoas morrem afogadas. Não é por não saber nadar.
Não é porque estava difícil ou complicado, é por causa do desespero. Quantos e quantos casos? Medo. Vamos seguir para finalizar. 27. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo. Palavra seguinte que ele fala sobre não ter medo. O que ele diz? O que ele diz? Coragem, sou eu. Eu quem? Inverte o sou eu. Hã? Não, por favor. Jesus diz: coragem, sou eu. Inverte o sou eu aí, gente. Vamos lá. É um culto de fé. Eu sou. Sabe por que às vezes a gente ainda está arrastando problemas? Porque a gente não acredita no eu sou. A gente acredita no mas eu tenho uma justificativa. Ele é maior do que as nossas justificativas. Ele é. Hoje, agora, aqui, Senhor, sobre qualquer situação, sobre tempestade, sobre crise familiar, sobre enfermidade, sobre problema financeiro, sobre problema emocional, espiritual, Ele é Senhor, Ele domina, Ele governa, Ele tem poder onde você e eu não conseguimos fazer nada, Ele tem todo o poder, creia nisso. Ele diz: coragem, eu sou eu, estou chegando, calma. Aí o Pedro, 28. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá, caminhando sobre as águas, até onde o quê? Até onde está? Venha, respondeu Jesus. Gente, sabe o que Jesus gosta? É gente que começa a andar pela fé. Antes de Pedro andar sobre as águas, o vento parou? Hein? O mar acalmou? O cenário não mudou em nada. Para de ficar esperando o cenário mudar para dizer: ah, então agora eu vou, agora eu posso, hein? Deus está chamando pessoas que vão se mover ainda no cenário negativo, mas vão se mover por fé. Continua tendo vento, continua tendo tempestade, continua tendo toda a situação, o cenário é contrário. Mas Isa tem uma palavra de Deus, e aí já era. Anda nela, anda, vai para cima, acredita. E aí o que ele diz? Vem. Jesus fica feliz demais. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a quem? A Jesus. Não importa a vento, não importa nada. Nós vamos caminhar em direção de Jesus, gente. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou com o que, gente? Ficou o que? Aterrorizado, e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Para de ficar reparando em tudo. Sabe, quando a gente se converte, tudo é lindo, a igreja é linda, tudo é maravilhoso, a gente quer Jesus. Aí a gente tem milagres e a gente ganha almas. Mas depois a gente começa a reparar que um irmão não ajoelha para orar, porque o outro irmão levanta o braço, o outro não levanta, porque um casal não sei o quê, porque a parede eu não sei de que jeito, porque o pastor falou não sei o quê, porque o outro não sei o quê. Quando começa a reparar, começa a afundar, porque tira os olhos de onde deveria estar, em Jesus. É um tal de reparar, é um tal de gente que fica reparando. Gente, eu tenho uma coisa, eu me aproximo de alguém, aí eu vejo algo que não é legal, eu tento ajudar, não deu, eu saio e vou pregar o que é certo. Mas tem gente, irmão, que vive a sua vida como carregador de lixo, fica só: ai, olha o outro que podre, ai que absurdo isso aqui. E o que você está construindo enquanto você fica só criticando, reparando? Constrói nada, gente. E ainda escandaliza os outros. Não, mas o outro está escandalizando mais. Ok, é uma disputa de quem escandaliza mais. Eu quero escandalizar nada. Eu saio fora. Vou fazer o que é certo. Vou ensinar o que é certo. Eu preciso levar o meu filho dentro de uma casa de prostituição para dizer para ele que é errado se prostituir? Hein? Eu preciso parar na porta da casa de prostituição, ficar xingando todo mundo lá dentro, e na boca de droga ficar xingando todo mundo lá para dizer que é errado aquilo? Então, é um povo besta que fica querendo: ei, faz o que é certo, ensina o que é certo, vai adiante. Quando Pedro começa a reparar demais, ele afunda. Para de tentar reparar. Jesus deu uma palavra, tudo que você precisa é daquela palavra. Vai. Não viva reparando, viva crendo. O justo vive pela fé. Alguém está comigo? Mas aí Pedro faz uma coisa linda, ele diz: Senhor, salva-me. Ele está afundando. E ele invoca a Jesus, ele invoca o nome do Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Mas vamos lá, até o 33. 31 diz assim, ó: no mesmo instante Jesus fez o quê? Estendeu a mão e o segurou. Então beleza, Jesus vai dizer: ai meu amado, vem cá, Pedrinho, meu amor. Foi assim que Jesus fez? Estendeu a mão, salvou, segurou. Mas na sequência o que Jesus falou?
como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Eu fico imaginando Jesus falando, cara, a gente ia contar um baita testemunho, ia chegar do outro lado, você ia dizer que andou sobre as águas comigo, você ficou ao meu lado. Eu falei assim, vamos acalmar a tempestade agora, Pedro. Mas Senhor, você já está andando nas águas, é mesmo, né? Então vamos lá, estende a mão, Pedro, vai. Eu fico imaginando, irmão, quem aqui tem filho, já ensinou os filhos a nadar? Quem ensinou filho a nadar, andar de bicicleta, alguma coisa assim? Pronto. Você vai ensinando passo a passo, é ou não é assim? O Israel, é que o Éder e a Lu vieram de manhã, senão eu estava aqui, mas o Zé viu, Sandrinho, Israel, eu já peguei Israel, tem 4 anos. Eu ponho ele aqui comecei esse ano, que já está mais. Eu ponho ele aqui para ensinar a dar ponta, irmão. Eu não vou dar ponta aqui que eu não sou retardado. Com todo carinho, né? Tomar cuidado, tudo que você fala hoje é complicado. Pus ele aqui, de ponta. Ele já sabe travar a respiração. E pulei de ponta, ele foi de ponta comigo de tabela. O Rogerinho, eu comecei a ensinar a dar ponta assim. Eu pulo de ponta com ele aqui no cangote. E eu estou vendo, engraçado, nessa hora as mães, as mulheres olham para mim com um olhar, a reprovação. Metade da igreja agora quer me fuzilar. Mas os meninos estão vivos bem, o Rogerinho da ponta está ali, bigodinho na linha. Ei, primeiro eu vou ensinar uma coisa, ensinar ele a ficar confiante, de boinha. Agora eu vou ensiná-lo a afundar e não engolir água. Agora eu vou ensinar algo novo. Quem aqui fez assim com os filhos? Algo novo, algo novo. O que Jesus está fazendo? Pedro, vem andando, veio. Aprendeu a primeira lição, agora a segunda lição, estende a mão. Ou não precisa estender, só fala, acalma tudo. Mas Senhor, sua vez, vamos lá, Pedro. Próximo passo, você vai subir de nível. Irmão, em nome de Jesus, que essa semana Jesus nos ensine algo novo. Mas cuidado que a gente disse amém, porque algo novo significa novos desafios. Eu e você vamos ter novos desafios, mas vamos subir de nível, porque nós estamos caminhando com Jesus. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Pastor, é meio doido. É Bíblia, gente. Isso aqui é uma loucura santa, tremendo. Impacta a gente. Mas Jesus dá uma dura no Pedro, puxa ele, porque você duvidou, Pedro. Não era para ter duvidado. Pedro, a gente ia arrebentar, Pedro. Mas tá bom, vamos lá. No 32 ele diz assim, quando entraram no barco o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato o Senhor é o Filho de... Presta atenção nesses tópicos agora em sequência. Primeiro, tempestades, olha só, vai entrar aí. Tempestade não é sinal que Deus o quê? Saiu de cena. A tempestade veio não é porque Deus abandonou não, na verdade Ele está vindo aí. Não é sinal que Deus saiu de cena, nem que Ele perdeu o controle da situação. Jesus vem andando sobre a tempestade. Chegou uma tempestade na minha e na sua vida, fica tranquilo e valoriza Jesus, porque é Ele quem vai te salvar, é Ele quem vai te estender a mão no meio dessa tempestade. Ele não saiu de cena. Estou enfrentando isso aqui, acho que Deus está com raiva de mim, Deus me abandonou. Não. Próximo tópico. Presta atenção nisso agora, esse aqui agora, irmão. Vou ter que falar com muito carinho, cadê? Ontem à noite, ou já na madrugada, Deus falou comigo, soprou no meu ouvido. 4 coisas que você vai falar. E não tem nada a ver com nenhuma situação, não é nada. Coisa que Deus soprou no meu coração para eu compartilhar com a igreja. Nas tempestades da vida, analise. O que eu tenho que analisar nas tempestades da vida? Deus falou, compartilhe isso com a igreja para todo mundo ficar com isso bem claro. Primeiro, quem te colocou nela? Eu estou nesse problema porque, sabe, eu fui confiar no Paulinho. Paulinho arrumou o BO e foi embora. E fiquei eu no meio do BO. Paulinho estava comigo até me colocar no BO. Quando ele colocou, que já é o segundo tópico, põe o segundo. Quem te abandonou nela? Gente, tem gente que põe a gente num problema e tem a cara de pau de sair fora, como se tivesse feito nada. Tem gente que arruma um caos e no meio do caos sai como se nada tivesse acontecido. Eu acho que isso aí já entra numa questão, com todo carinho, até de caráter. Não. Primeiro eu vou arrumar essa bagunça. Imagina. Oi, eu vou lá na casa da irmã Ruth. Aí o Rogerinho fala, vamos brincar de bola, pai. Aí estão brincando de bola, chuta a bola, pega um vaso, quebra o vaso, cai aquele monte de terra. Quem criou o problema? A gente. Aí quando está lá aquela sujeira, ixi, irmã Ruth, perdão, quebramos o vaso. Não, pastor, tudo bem, mas vamos limpar, arrumar. Pego 2 pedacinhos do vaso, coloco no saquinho para dar licença agora que eu tenho que ir, está no meu horário. E vou embora, deixo para ela limpar. Está certo fazer isso? Hein?
Não, sabe o que é? Eu tinha horário, tinha, mas agora arrumei um problema. Agora, por caráter, eu fico até o fim para resolver o problema. Isso tem a ver com dignidade. Mas na vida a gente não vai ser um mar de rosa, gente. Vai ter gente que vai colocar a gente em problema. Vai ter gente que nem colocou a gente, mas vai nos abandonar quando o problema surgir. Tem gente que está nos dois. Aqui no caso, quem foi que colocou os discípulos no problema? É medo, né? Religiosidade. Pode falar, quem colocou os discípulos no problema? Não precisa mudar, não, tá? Só eu leio aqui. Logo em seguida, Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Quem mandou eles entrarem no barco e atravessar aquela hora exata e tinha uma tempestade no meio do caminho? Quem botou eles no problema, na tempestade? Para quê? Para mais uma vez aperfeiçoar a fé deles e liberar poder. Presta atenção que se Jesus colocar você num problema, Jesus colocar, fica tranquilo que Ele quer aperfeiçoar a tua fé e mostrar o poder e a glória dEle na tua vida. Jesus para falar da mulher hemorrágica, e o Jairo está desesperado porque a filha dele está morrendo. Jesus está tranquilo. Marta e Maria estão esperando Jesus, porque o Lázaro morreu. Quando avisaram Jesus, Lázaro ainda estava doente. Jesus demora. E quando ele chega lá, fala, fica tranquilo, essa doença não é para a morte, mas é o quê? Para a glória de Deus. Aí você fala, mas deu ruim, ele errou porque morreu. Jesus fala, fica tranquilo, eu estou no controle. Presta atenção que tem situações na nossa vida que a gente só obedeceu a Jesus. Irmão, nós estamos aqui com essas portas abertas obedecendo a Jesus. Então, se vier problema, o que vier, a gente continuar no temor de Deus, eu tenho certeza que Jesus vai continuar manifestando o poder e a glória dEle na nossa vida. O que me faz confiar e fazer coisas que alguns falam assim, isso é loucura, pastor. Joia, mas eu confio. Eu sei quem me mandou entrar no barco. Quem aqui é casado? Agora você sabe a palavra de Deus, né? Então não pode pular fora, não. A pessoa que mais queria casar, irmão, passado um tempo agora quer separar. Te colocou. Melhor não falar, né? Te colocou na tempestade e agora quer te abandonar. Isso é sério. Ei, vamos lutar, vamos acalmar essa tempestade, vamos ouvir Jesus. Terceira coisa que você precisa analisar diante de uma tempestade, presta atenção nas tempestades da vida, quem lutou ao seu lado até o fim? Tem gente que não tem nada a ver com o problema, mas ficou ao teu lado lutando. Tem gente que até gerou o problema, mas pelo menos lutou ao teu lado até o fim, até terminar de limpar a bagunça. Não, irmão Ruth, eu vou ficar aqui. Mas pastor, pode isso, tem compromisso. Eu tenho compromisso, mas eu não podia ter feito isso que eu fiz. Foi um acidente, foi, mas fui eu que causei. Agora eu vou ficar aqui para resolver. A hora que eu terminar de resolver, eu saio da tua casa. Enquanto eu não terminar de resolver. Faz sentido o que eu estou dizendo? Na tempestade da vida a gente precisa analisar. A gente precisa valorizar mais gente assim. E parar de valorizar quem não é assim. Porque a gente hipervaloriza gente que pula do barco a qualquer momento. Só tem um barco mais bonitinho passando. Nossa, olha aquele barco que é mais bonito que esse. Pum, foi embora. Quem lutou ao seu lado até o fim. E quarto, esses quatro Deus soprou no meu ouvido. Põe aí. Quem realmente te estendeu a mão e te apoiou? Quem? Sabe, pastor, nos dias mais sombrios da minha vida, gente, eu cansei de ouvir pessoas dizendo assim, pastor, nem a minha família me ajudou, o Senhor me ajudou. Aí eu fico olhando e só espero o tempo para ver como é que vai ser a colheita daquilo. Porque nem todo mundo que eu e você vamos estender a mão vão continuar com a mão estendida para a gente. Mas fica tranquilo que Jesus está com a mão estendida. Dói, é ruim, é desagradável, mas Jesus continua estendendo a mão e tirando a gente do fundo do mar. Essa semana é uma semana de Jesus tirar eu e você, áreas da nossa vida, situações que estavam afundando, tirar e colocar na calmaria, em grandes testemunhos. Termino com os versículos seguintes só. 34. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando o povo reconheceu Jesus e a notícia de sua chegada se espalhou rapidamente por toda a região. E trouxeram os enfermos para que fossem o quê? Curados. Suplicavam-lhe que ele deixasse os enfermos apenas tocar na borda do seu manto. E o que diz a sua Bíblia aí? O que está escrito aqui? Lê para mim na Bíblia. O que está escrito? E o quê? E o quantos, gente?
Quantos? Todos que o tocavam eram o quê? É isso que Jesus quer fazer na tua vida. Atravessa a tempestade, porque do outro lado tem testemunho grande para acontecer na tua vida. Você não veio em vão essa noite não. Você veio para ser encorajado a atravessar, ir para o outro lado, porque muita gente vai tocar e vai ser tocado através do teu testemunho, e o nome de Jesus mais uma vez vai ser glorificado. Alguém crê nisso? Pode aplaudir a Jesus, porque Ele merece. Tem mais um tópico que eu vou mostrar, mas pode aplaudir. Tem gente esperando você do outro lado dessa dor. Tem gente esperando eu e você do outro lado dessa crise. A tua história não termina nessa crise. Do outro lado tem gente querendo saber se Deus continua fazendo maravilhas. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu nunca desisti de estender a mão para você. Eu vou te pôr de volta no barco. Você vai atravessar, e do outro lado quem me tocar, quem chegar perto vai ser abençoado. Diga comigo: abençoadores. Diga, essa é a palavra. Põe a mão na tua cabeça, diga: Deus me abençoou nessa noite, para eu ser um abençoador essa semana todinha. E domingo, trazer mais alguém e voltar para testemunhar. Presta atenção aqui. Nossas maiores tempestades e desafios revelam nossa o quê? Fé. O incrédulo pula fora do barco, porque ele vive do que sente. Eu não estou sentindo mais. Eu estou sentindo demais. Eu estou sentindo de menos. Deus diz que o justo dele vive pela fé, não pelo sentimento. Ele vive por palavra. É muito gostoso, gente, o ambiente. Eu gosto de sentir aquele fogo de Deus, aquele arrepio, com vontade de pular, de correr. Eu estou sentindo agora aqui. No começo estava não, mas agora eu estou. No começo eu não estava não, de verdade. Estava uma bênção, presença, tudo. Mas isso que eu estou sentindo agora, eu gosto. Mas se eu não sentir nada, Deus é Deus do mesmo jeito. Alguém está entendendo o que a gente está falando? Nossas maiores tempestades e desafios revelam nossa fé. E trazem nossos maiores o quê? Testemunho. Tem gente que não vive grandes testemunhos porque no meio do caminho pula do barco. A mão de Jesus está estendida para você. É hora de... Quem crê nisso fica de pé para a gente poder orar. Eu creio que Deus falou com mais alguém aqui, não foi só comigo não.